Bem-vindo ao Conversa com o Especialista, hoje com mais uma live sobre saúde integral. Eu sou Rafael Raposo, fisioterapeuta e professor de educação física, e no episódio de hoje receberemos o fisioterapeuta, coordenador do curso de fisioterapia da Unieuro e doutor em ciências e tecnologias em saúde da UNB, nosso querido Adriano Drummond, ok? Vamos falar hoje sobre a saúde integral e a importância do movimento. Nesse episódio de hoje, a gente vai tratar um pouco de como o movimento é importante na vida da gente e como que pequenos detalhes, pequenas modificações são significativas para a gente, ok? Vou chamar o Adriano, já apresentado. Tô esperando ele aceitar a gente. Adriano, Salve, meu salve, grande querido. Rafa. Um abraço Tudo aí bem? pro grupo Longevitar também, da sua equipe aí. Um abraço para todo mundo, obrigado pelo convite. Cara, é uma honra pra gente estar com você aqui. Eu já falei sobre você, já te coloquei todos os seus méritos aí e estamos aí juntos para conversar um pouco sobre a importância do movimento, né? Que é o nosso papo principal, é o que eu quero muito ouvir. Tive o prazer do Adriano ser meu coordenador na Unieuro, que nem eu falei para vocês, ele é coordenador do curso de fisioterapia, e tive o prazer imenso de estudar na Unieuro e ter ele como meu coordenador. Quebrou altos galhos lá, resolveu vários problemas para mim. Adriano, vamos lá, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, movimento, como que você entende o movimento humano e a importância dele para cada um de nós. Rafa, boa noite a todos aí que estão nos prestigiando. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado com o seu convite. E esse movimento todo que hoje é remoto, né, nos traz também uma necessidade de discutirmos vários assuntos como esse, que são fundamentais para a nossa saúde, né? Em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer a você, então a sua equipe, tá? Desejar boa sorte, sucesso para a sua equipe, Longevitar, que é fundamental. O que vocês estão fazendo é muito bacana, de várias lives semanais, e isso é um serviço social, né? Bom, e aí falando em movimento, começou logo pela minha formação, que Uhum. a fisioterapia por si só já é uma profissão que trabalha o movimento para poder restaurar a saúde de alguém, ou de forma preventiva, ou de forma recuperativa mesmo. A gente pensa em movimento o tempo todo, né? Então, começou cedo, começou na graduação, pensar nisso. Eu confesso a você que quando eu entrei no curso, na época eu não sabia o que era fisioterapia, não tinha noção. Hoje é muito mais evidente, né? A nossa profissão é muito mais reconhecida e nós temos uma visão muito melhor do que é necessariamente a profissão, né? Então, quem entra já tem uma noção melhor. E, ao longo do tempo, fui para a piscina, trabalhei muito tempo na piscina e consegui perceber como que a água influencia, como que os movimentos aquáticos influenciam no movimento humano e vice-versa, né? E o que isso beneficia a saúde. E depois, logo depois me formei, logo depois tive a oportunidade de ser docente, e sou até hoje, né? A gente sabe que essas funções são temporárias na vida, mas graças a Deus eu sou até hoje e consigo trabalhar noções de movimento com a formação de outras pessoas. Isso para mim é muito bacana também. Então, começou na graduação, veio especialização, aí depois veio mestrado, aí veio doutorado, e agora também na osteopatia. Você que é meu veterano, não é? Para quem não sabe, o Rafa já tem a formação completa e eu estou no meio do caminho aí, me inspirando nele. Uma boa dica para vocês aí com relação ao tratamento. Nosso Rafa é muito querido e muito competente, por sinal. Muito organizado, viu, gente? O Rafa é extremamente metódico, organizadinho, planeja as coisas. Acho que
o segredo do seu sucesso, um deles é esse. Parabéns, tá? Valeu, obrigado. E aí, movimento humano, eu já começo a fazer uma pergunta, na verdade. Se você for pensar em movimento humano, hoje a ciência te traz o seguinte: quando é que nós começamos a ter a necessidade do movimento? Desde antes de você nascer, lá na barriga da sua mãe. Então, a ciência já traz os benefícios que o movimento traz para a gestante, para que não só ela tenha saúde de uma forma integral. Claro, saúde integral envolve vários fatores, não é? Mas que ela transmita para o feto e que ela auxilie na formação do feto os benefícios do movimento humano. Então, a formação humana depende disso, lá desde a sua concepção, não é? E aí, de repente, você é criado, você é gerado, e aí os tecidos, pensando um pouquinho de forma fisiológica, os tecidos vão depender também de movimento para se desenvolverem com saúde. Tecido, não precisa detalhar muito, mas a gente pode até pontuar, por exemplo, tecido muscular com relação ao atrofismo, com relação a tônus, vai depender de movimento. O tecido, o sistema cardiovascular, nem se fala, o sistema pulmonar, o sistema nervoso autônomo, que depende de movimento para poder entrar numa regulação e melhorar a modulação dos outros sistemas. O sistema ósseo, que tem efeito piezoelétrico envolvido, que depende de forças de tração e de compressão, pensando, por exemplo, em movimentos, e aí não precisa ser tão específico, mas cadeia cinética fechada, aberta, enfim, e que isso tudo estimula o tecido ósseo, né? E que isso tudo estimula a formação de um novo tecido ósseo, a orientação das fibras ósseas, e que o movimento também beneficia o sistema linfático. Não vamos esquecer do sistema linfático. E se você ficar paradão numa cama, a tendência é você, né, ter um edema difuso se não houver movimento. Então, olha, eu acho que o movimento, pensando em sistemas, todos os sistemas são beneficiados com o movimento humano. E eles dependem do movimento humano desde lá da sua origem até o último dia de vida, para podermos pensar em qualidade de vida, pensarmos em integridade, pensarmos em integração e interação dos sistemas, porque um influencia no outro. E aí, um sendo beneficiado, isso gera um efeito dominó, que outro é beneficiado também, que é um efeito cascata, e que gera benefícios hormonais associados. Então, pensando em sistemas, é isso, né? Se você dá até para a gente lembrar um pouquinho também de questões articulares. Para que o ser humano tem tanta articulação se não fosse para se movimentar? Para que o ser humano tem um sistema tão complexo se não fosse para haver movimento? Não é? E aí os diversos tipos de articulação, os diversos tipos de forças sobre as articulações, e que isso influencia também na saúde articular. Então, como que uma articulação pode ser melhor lubrificada? Com movimento. E hoje se movimenta muito mais cedo também quem está doente. Daí, nosso mundo foi chacoalhado, né? Tem um monte de gente internada, e é lógico que é um movimento orientado, é um movimento protocolado, para que isso seja controlado. Não seja um movimento excessivo nesse momento de estado doente, para que haja malefício ao invés de benefício, né? E aí está o papel do fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta, tendo essa formação de alteração do sistema, alteração dos tecidos,
Alteração de função, e não é ter uma noção, é saber a fundo isso para que ele consiga ajudar alguém de uma forma bem orientada, de uma forma bem paramentada e com segurança. Não é? Então, se o movimento, em determinado momento, se o movimento é passivo, se o movimento é ativo, o negócio é que o corpo humano foi feito para o movimento. Né? Não tem jeito. E aí, evidências, tá? Perdão, hoje a ciência já produziu o que precisava e continua produzindo. Mas para poder mostrar para o mundo que ficar parado não dá em nada. Não, ficar parado, aliás, dá em muitas consequências ruins. Né? Negativas. Portanto, profissional de educação física, que é super importante para a sociedade, cada vez mais vem demonstrando também, por meio da ciência, a sua importância, por meio da ciência, questões de dose, de exercício físico, de atividade física, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, até mesmo a musicoterapia, né? Você recentemente fez uma live em relação à música, enfim, gente que trabalha com expressão corporal, são profissionais que não necessariamente da saúde, mas que são profissionais que mexem com o corpo humano, terapeuticamente, preventivamente, e que são fundamentais para a nossa vida. Não é? Não estou nem entrando no mérito psicológico, porque eu não tenho gabarito para isso. Mas eu, particularmente, sou uma pessoa, posso dizer que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar parado, eu gosto de movimentar, gosto mesmo de academia, de exercício físico, maromba mesmo, gosto. E toda vez que eu fico parado, independente da causa, vem uma questão que eu acho que isso influencia muita gente, o mau humor. Então, por questões hormonais, eu fico no mau humor, que é o mesmo mau humor que eu tenho quando eu fico com fome. Sabe? A mesma irritação, aquela coisa. Então, meu amigo, para quem já tem esse trilho de exercício físico ou de atividade física, uma dança, não precisa ser um exercício físico, uma dança, sim. Tem gente que vai trabalhar com yoga, tem gente que vai trabalhar com tai chi, está se movimentando. Tem gente que faz várias atividades que mexem com o corpo humano e que isso traz um benefício danado. E quando não faz, vem uma abstinência, cara, vem uma coisa que influencia na parte fisiológica, já vira hormonal. E aí, meu amigo, se não fizer... Dança, né? Vou deixar você falar um pouquinho, que eu sei que você é fera no movimento. Não, eu quero te ouvir mesmo, assim, o intuito da live do Conversa com o Especialista é justamente a gente pegar outros tipos de opinião, né? Acaba que o meu público está meio cansado de me ouvir mesmo, assim, porque eu sou um defensor mesmo do movimento. Sou formado em Educação Física, já tenho 22 anos, né? Assim, formado não, na verdade. Comecei a trabalhar há 22 anos, tenho 20 anos aí de profissão como educador físico, depois que eu me formei em físio. Mas eu acho que movimento realmente é tudo, porque é aquilo que a gente estava conversando numa conversa bem lá atrás, que, cara, a pessoa sem movimento, ela começa a ter hipofunção, né, Adriano? Não interessa se é óssea, se é de equilíbrio, se é muscular, e a partir do momento que ela tem uma hipofunção, ela perde muita coisa, porque ela deixa de fazer muita coisa, né? É verdade. Se ela começa a ficar com medo, né, os nossos idosos aí começam a ficar mais parados, um grande exemplo, hoje na pandemia todo mundo viveu um pouco a vida dos nossos idosos. Exatamente. Que os nossos idosos, normalmente eles estão presos em casa. Isso. Então a mobilidade deles está cerceada de alguma forma. E a gente viveu isso na pandemia, por isso que eu falo assim, lógico, a pandemia tem todos os seus malefícios, a gente tem várias empresas quebrando, várias pessoas morrendo, mas eu acho que para quem ficou atento à pandemia, conseguiu internalizar isso, o que os nossos idosos viviam. Para mim foi muito legal, porque eu parei e falei, cara, olha só, os idosos ficam a maior parte do tempo em casa, e a gente está vivendo isso. Virou um laboratório, você percebeu? Exatamente, para todo mundo. Então,
É todo mundo tentando fazer movimento em casa de algum jeito, e de vez em quando, eu até sou da área de educação física, sou fisioterapeuta, mas a gente negligencia de vez em quando nossa mãe, nossa sogra, os idosos que estão perto da gente, porque a gente não consegue se atentar, e essa pandemia trouxe isso muito pra gente, né, Adriano? Porque todo mundo ficou parado, Verdade, todo mundo ficou recluso. verdade. Então a gente pode sentir na pele a falta de movimento. É isso mesmo. E, pô, se for entrar nesse cenário dos idosos, aí nossa conversa vai longe, né? Mas realmente é um exemplo vivo, assim, de que da limitação que o isolamento pode promover para quem está acostumado a se deslocar, para quem está acostumado a socializar, para quem está de uma forma presencial, né, nos diversos cenários, para quem está acostumado a se mexer no geral. E teve que se adaptar a um pequeno espaço, de repente, quem tem mais condição, um grande espaço, ok, a um pequeno espaço para poder dar conta do recado e manter qualidade de vida, Sim. e manter saúde, e manter integralidade funcional. Rapaz, é um desafio, porque foi tão abrupto, que ninguém teve tempo de treinamento. Ninguém teve tempo. Ninguém. A maioria não teve tempo de falar assim, olha, vamos fazer um treinamento para isso. Foi de uma hora para outra. Veio. E você que se vire para poder se mexer e tentar manter sua saúde, tentar se movimentar dentro de casa e tentar fazer o que fazia antes de forma adaptada, seja para o idoso, seja criança. Criança é o outro limiar, é o outro limite inferior, que é um desafio danado. A molecada é cheia de energia, sabe, querendo se mexer dentro de casa. E você tem que trabalhar, você tem 2 filhos, eu acho que 2, né? Eu tenho 3, um está nos Estados Unidos, mas aqui em casa comigo tem 2 mesmo. Um de 1 ano e meio e a outra de 2 e 7 meses. Então você imagina como que tá aqui. Você entendeu? Então, assim, é uma condição nova que ninguém estava preparado, que precisou reajustar, precisou reaprender, renascer em vários sentidos e repensar a vida para valores em geral, para formatos, para trabalhos, para cuidado da saúde, para cuidado da saúde mental. Rapaz, porque, vou dizer uma coisa para você, crise de ansiedade é a pandemia associada ao Covid. Sim. Sabe? Sim. E para essas questões psicológicas, também a gente já tem um monte de evidências falando dos benefícios de uma atividade física para poder haver um benefício psicológico. Agora, rapaz, para você vencer isso, quem está em crise é difícil. Você tem que ter um auxílio profissional. Não é qualquer um que consegue. Ou um familiar que seja muito bom, sabe, para poder converter essa situação. Então, o que eu vejo, Rafa? Eu vejo um cenário totalmente desafiador e que nos impõe uma necessidade de movimento para manter a saúde de vários sistemas do organismo humano. Agora, vamos lembrar também que é o equilíbrio das coisas, né? Vamos lembrar do equilíbrio das coisas. Tem a hora de movimentar, tem a hora de repousar, tem a hora de você dividir trabalho com... Mas é o equilíbrio das coisas. Interessante que nós temos estudos que mostram, inclusive, a influência da atividade física prévia ao momento de estudar sobre a capacidade cognitiva. Então, assim, olha, você vai estudar, você vai sentar, você está em casa, você tem que estudar, você tem que se organizar, você precisa sentar para poder trabalhar, que seja, mas vai mexer com o cognitivo. Já temos evidência de que, antes de fazer isso, se você se mexer, fluxo sanguíneo lá para cima, fluxo cerebral, questão hormonal, de equilíbrio de alguns fatores para poder você trabalhar melhor, para você estudar melhor. Então, são condições que nos auxiliam, são fatores que nos auxiliam, mas aí o que cabe a nós? Por exemplo, você
Rafa, que tem mestrado, que tem especialização, que tem 2 formações, e que essas lives servem para isso também, para a educação da sociedade, no que diz respeito ao que a ciência traz, porque a ciência fala para a ciência na maior parte. Qual é o ser humano que vai ficar procurando artigo científico da sociedade, em geral? Você entende? Normalmente, ou é a sociedade científica mesmo, que fica procurando, e óbvio que vai ficar procurando, faz parte do trabalho. Sim. Ou é alguém que necessita disso no momento, alguém que está fazendo um TCC, ou alguém que está fazendo uma pós, está ali momentâneo. Mas a maior parte é leiga nesse aspecto, principalmente no Brasil. Então, nós precisamos fazer esse processo educacional do que a ciência traz de comprovação para podermos utilizar no dia a dia. Esse é o ponto. E falando em movimento, meu amigo, o que já tem de evidência em todos os sentidos, para todos os sistemas, que já tem de evidência, falando dos benefícios do movimento, eu não sei nem contar. Joga no Google para você ver. Né? Movimento, benefícios. Atividade física, benefícios. Exercício físico, benefícios. Então, é por aí. Adriano, você falou isso de movimento, né, da própria atividade física. Eu tenho um ritual meu de acordar, eu gosto de acordar muito cedo para estudar. Eu tenho 2 filhos pequenos em casa e a gente sabe como que é a dinâmica de filho pequeno em casa. Você está com um filho pequeno também agora, você tem um de 10 e um que está com 6 meses, 7 meses? O meu filho mais velho tem 12 anos, vai fazer 13 em setembro. E o meu filho mais novo tem 1 ano e 3. Então, você sabe que eles ocupam bastante a gente, né? E eu coloco como um ritual meu, eu tenho um ritual de estudo, né? Só que eu estudo 5 horas da manhã, no meu ritual. Então, o que eu faço normalmente para me ativar? Eu gosto de fazer uma respiração muito rápida e profunda, aquelas, sabe? Que isso me deixa ventilado. Aí eu faço uns movimentos de estabilidade, mobilidade articular, uns alongamentos e caio para dentro do estudo, né? Hoje mesmo eu estava atendendo um paciente e eu estava explicando para ele, Adriano, que quando a gente fala em movimento em vários aspectos, igual você falou. Eu tive o privilégio, né, que nem você falou, de estudar na EON, Escola de Osteopatia de Madrid. Eu vi que o Felipe Amatoso entrou aí. E eu tive o privilégio de fazer aula de diafragma, cara, com o Rafa Correia. Né? Desde que eu estudei diafragma com ele, eu fiquei assim encantado, porque a gente sabe que toda a parte visceral depende do diafragma, né? E aí hoje eu estava explicando para uma paciente justamente isso, que ela falou assim, eu estou com um paciente que eu atendi hoje, que a maioria do trabalho que eu estou fazendo com ele é de respiração, porque ele respira tão curto que ele tem vários problemas. Eu falo, cara, a primeira coisa que a gente tem que movimentar direito é seu diafragma, sua respiração. Eu sou louco com o diafragma mesmo, eu assumo, assim. O Rafa Correia me deixou encantado. E a partir daí eu fui estudar respiração, por isso que eu coloquei nos meus rituais, né? Assim, matinais que eu falo. E a respiração, cara, é tudo. E aí eu tô fazendo agora uma formação, não sei se você viu, eu tô fazendo uma formação lá com o método SAFE do professor Sandor. Do Sandor Bálsamo, né? Sim. Que foi a defesa de pós-doutorado dele. Sim. Cara, eu tô encantado, porque eu já gosto de respiração, né? Movimento respiratório, movimento. E quando a gente fala de movimento, né? A gente leva muito, a gente que é fisioterapeuta, a gente leva muito para o movimento articular, e de vez em quando a gente não pensa. Eu tô falando assim, eu sei que você pensa porque você também é da osteopatia, mas como que o próprio movimento respiratório, o movimento do diafragma vai, cara, já dá um super upgrade assim na pessoa, né? Ô Rafa, você tá me lembrando da importância do equilíbrio de movimento do diafragma, e aí sendo bem específico, né, para quem é leigo, quem não é, que isso influencia nos controles pressóricos intraabdominais e do tórax. Então, o que você está fazendo
é fundamental. O que você trabalha dentro de respiração, de regulação de funcionamento, pelo menos momentâneo, do diafragma, de autocontrole, ou se você faz essa intervenção em alguém, isso tem Pô, efeito fisiológico, tu já sabe, tu já tem a formação completa. Para quem não sabe, você tem uma influência, gente, sobre o sistema nervoso autônomo, de regulação também de outros sistemas, como a gente tinha falado, e que é um efeito dominó, uma coisa leva a outra, né? O que adianta o camarada querer fazer uma atividade física, um exercício físico mais intenso, se ele não tem a respiração equilibrada ou compatível com a atividade proposta? Não vai conseguir desempenhar, não é? Então nós temos mais um leque aí de discussão, se for entrar nessa seara aí, de diafragma, mas que é um ponto do corpo humano que tem fundamental importância para a saúde integral de alguém. E temos vários métodos que trabalham na respiração. Métodos específicos da fisioterapia, métodos que não são da fisioterapia, né? Técnicas, enfim. Então, opção, hoje, o indivíduo tem. Noção, o indivíduo, quem tem acesso à informação, hoje não tem mais desculpa. Sabe? A população que não tem, paga infelizmente com uma ignorância. Mas quem tem acesso à informação, não tem mais desculpa para ficar parado. Porque campanhas 1000 já existem há muito tempo. O São Google está aí para quem quiser saber o que a gente está falando, sabe? Para quem quiser buscar o que quiser sobre o tema, sobre a importância de se movimentar, sobre a importância das questões de diafragma e tudo mais, então, tudo se acha. Agora, falta então buscar. Falta então criar vergonha, dar o primeiro passo, acordar às 5 horas da manhã, como você faz, de se propor a começar o dia de uma forma pelo menos mais equilibrada. Tanto de gente que, infelizmente, acorda com ansiedade já, ou nem dorme direito, né? Com crise de ansiedade, aquela coisa. Vai pensar em se mexer? Não vai. Vai pensar em resolver os problemas primeiro, sabe? Para depois se mexer. Só que até resolver os problemas, pode ser que isso demore uma eternidade. Pode ser que nem passe, infelizmente. Não, e até de vez em quando, né, Adriana, a gente tem vários pacientes, você já está na profissão há mais tempo que eu até, e você está ali em campo de estágio, tá tudo, e a gente vê que várias pessoas, várias vezes elas não conseguem trabalhar por causa da dor que elas sentem por falta de movimento, né? Verdade. Então, é o que você falou assim, as pessoas pensam, não, eu estou tão ocupado, eu tenho que trabalhar, e eu tenho dor, não vai dar tempo de fazer uma atividade, quando parece contraintuitivo para muita gente, para a gente não é, mas parece muito contraintuitivo, se eu estou com dor, eu não posso me movimentar, porque senão minha dor vai piorar. E é aquilo que você falou no início, não é qualquer movimento, é o movimento correto, com a carga adequada, é o movimento que vai realmente restaurar aquela estrutura, né? Perfeito. Mas tem muita gente que acha que o movimento ainda é algo perigoso, né? Quando tem um problema. O Rafa, você me lembrou, quando eu ingressei no curso de fisioterapia na minha graduação na década de 90. Vamos mostrar a idade nova, né? Na década de 90, prezava-se pelo repouso diante de dor. Sim. O indivíduo tinha dor, qual era a prescrição? Prescrito no papel, repouso. Para um monte de disfunção. Para a gente que tinha dor lombar, para a gente que tinha dor torácica, para a gente que tinha dor no joelho. E olha, e aí por diante. Hoje, mas inverter o papel, que a prova disso é quem está na UTI, está internado na UTI e que é mobilizado precocemente. E que botam para sentar, que botam para andar, que botam para se movimentar, já com essa noção imensa dos benefícios do movimento do corpo humano, mesmo doente, ou mesmo com dor. E aí eu lembrei, inclusive, de outro o episódio, quando eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, que eu fui me alistar. Você pediu para eu lembrar algum caso pessoal, eu lembrei. Nos meus 15 anos de idade, eu comecei a ter dor lombar. Minha postura já não é muito boa.
comecei a ter dor lombar e tal. Aí, quando eu fui me alistar, eu não queria servir, né? Naquela época eu falava assim, não quero servir, não quero servir, vou ao médico. Cheguei no médico, aí ele falou assim, posso ajudar? Falei, olha, eu vou ser bem sincero para o senhor, eu queria ver se eu me avaliava para poder me arranjar um atestado para eu não servir. Olha, proposta antiética. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que você tem? Eu falei assim, tenho uma dor lombar. Aí ele olhou para mim e falou assim, bom, primeiro, eu sou major da aeronáutica. Eu sou major da aeronáutica. Não acho que o militarismo é ruim, mas é uma coisa pessoal sua. E vou dizer outra coisa para você. Na sua idade, do jeito que você, do seu perfil, não está indicado o repouso. Isso naquela época. Ele já tinha essa visão. Não está indicado o repouso. Você precisa começar a fazer uma atividade física. Então, como é que você quer que eu te dê um atestado? Caí por terra ali. Eu saí tão frustrado. E hoje em dia eu sou tão grato a esse camarada que já tinha essa visão nessa época, não é? Putz, e hoje dor lombar é uma coisa super investigada, é um tema super com milhares, mas milhares de publicação a respeito, sabe? Mostrando que se por um determinado momento é necessário haver alguma mobilização passiva, como, por exemplo, vamos puxar a sardinha, como na osteopatia, de repente, por um gesto manual específico, uma técnica manual específica, você recupera aquele movimento articular, ou de uma víscera, ou outro tecido, dali para frente, recuperou o movimento, dali para frente é movimento ativo. É o indivíduo se mexer. É ele por conta, para ele promover o que muita gente fala sobre autocura. E aí, pensando em autocura, mas gente, desde que você também é feito, que você é gerado, o organismo já está trabalhando nisso, com o seu sistema imunológico, imunitário. Você corta a sua pele e está lá, o sistema de autocura se mexendo para cicatrizar. E assim vai ser em vários tecidos. Então, nós temos essa capacidade de autocura? Temos, mas ela é super bem estimulada quando o movimento também é estimulado, né? Então, nós temos a dependência do movimento humano para pensarmos em saúde integral. Aqui eu faço só um parênteses, lembrando, né, já que o tema é específico de saúde integral, e aí uma coisa mais ampla, nós estamos falando de uma parte de saúde integral, que é a parte física, funcional, fisiológica, né? Mas a parte psíquica, o cuidado psicológico também é fundamental, e isso cabe para um profissional formado nisso, né? Eu não tenho gabarito. Mas é isso, Rafa, a gente é refém do movimento. Nós precisamos desse estímulo diariamente, desde quando novo, até o dia de morrer. Então é a vida toda, não tem essa, é movimentar a vida toda. Não, assim, cara, graças a Deus realmente está mudando muito, né? A gente teve algumas lives anteriores, uma foi com o Pet, dono do Bálsamo Spar, a outra foi com o Dr. Ícaro, né? Que é um homeopata, e teve até um músico que você também falou, e a gente falando mesmo porque quando a gente está falando de movimento hoje, mas quando a gente fala da integralidade do ser humano, o movimento está em tudo, se a gente for pensar. Não só no ser humano, tem um movimento do dia para a noite, tem um movimento, né, movimento peristáltico que a gente já tem, que nem você falou, a autocura, que é um movimento de defesa do próprio organismo. Então, o tema movimento, né, falado por dois fisioterapeutas, fica parecendo que a gente está querendo vender o nosso trabalho, e não é assim, que nem você falou, o nosso intuito com essas lives mesmo de saúde integral é a gente conseguir, Adriano. Por exemplo, quando o Dr. Ícaro veio falar com a gente, cara, a gente tinha um universo para falar, mas a gente decidiu falar, sabe o quê? Sobre como
que são hábitos de vida saudáveis. As pessoas hoje não estão mais tomando água. E ele falou uma coisa que eu falei assim, cara, fenomenal, olha que sacada. Ele falou assim, como que você quer reabilitar um joelho se você não tem água? E o joelho tem líquido sinovial, para você ter o movimento. Básico, né? Então assim, mas que hoje, o básico não está tão básico, sabe, Adriano? Sim. Apesar da informação, antigamente a gente tinha o hábito, todos nós, eu acho que quem é mais velho tinha mais hábito do que a gente, porque a gente ainda é novo, garoto, mas quem era mais velho tinha o hábito que eu até falei com o Gabriel, era o contemplar, a pessoa saía para caminhar na rua para olhar, e hoje a dinâmica está tão celular e computador que a gente está ficando meio preso, a gente não percebe, como a gente tinha, né, até antes do Covid, a gente tinha autonomia para pegar nosso carro e ir para onde a gente quisesse, a gente voltar, né, circular, mas cara, a gente está preso e sem movimento há muito tempo, né? Então, você também, além de professor, você trabalha também mão na massa, que eu sei. Isso. E você pega muita gente que está parado mesmo, parado. E você não tem que dar uma explicação real sobre isso, em vários momentos? Isso aí. E olha, não só a explicação, assim, de tentar mostrar possíveis causas, né? Possibilidades de rotina que estão interferindo na falta de saúde, etc., mas na orientação de voltar a se movimentar. E isso tem que ser uma lavagem cerebral que não deveria ser só do profissional, deveria ser de pai e mãe, deveria ser em casa, que é a célula da criação de alguém. E aí é que vem, de repente, uma proposta, talvez, de renovação educacional mesmo. Porque a criança tem a educação física, tem educação física e tal, mas você percebe que isso não tem, ao longo dos anos no Brasil, isso não tem sido suficiente para a educação brasileira quanto ao movimento? Sim. Da necessidade Sim, disso. Então, seria preciso reformular a estrutura educacional para orientar familiar. Você entende? Porque tem muita gente que joga o filho na escola, joga o filho, fez, não fez, tanto faz. Não, e ainda pior, né, Adriano? Não, sem querer cortar o seu raciocínio, mas que vai até com o filho para pegar um atestado para não fazer educação física escolar. Pronto. Pior. Entendeu? Porque que faz mesmo, fala, não, meu filho, ele não gosta, vou arrumar um atestado para ele não fazer educação. É até o contrário, é o contrário da história que você está falando mesmo, o raciocínio, né? Exato, o raciocínio contrário, quer dizer, então, a necessidade, para mim, há uma necessidade de reestruturação educacional nesse aspecto, de orientação familiar, para mostrar a importância do movimento, de mesclar o movimento a esse tempo eterno sentado e estudando, seja na escola ou seja em casa agora, nesse momento, nesse cenário que nós estamos passando. Agora eles falam. Você me lembrou, inclusive, o Rafa, de um episódio comigo, que foi o seguinte. Assim que iniciamos o isolamento social, eu não conseguia ainda administrar direito o tempo, organizar o tempo direito das coisas. Então, era mais um tempo sentado para poder conseguir me organizar. E as demandas são, você sabe que em cima de mim tem um monte de gente me cobrando, né, para que eu mostre resultado do trabalho. Então, passei muito tempo sentado, muito tempo ali bitolado. E aí, um dia, e depois de umas 3 semanas, eu falei, preciso caminhar. Saí para caminhar com meu filho, no carrinho. No momento em que eu voltei para o carro, eu não tinha percebido que eu já estava aproximando a cadeira do volante por esse padrão sentado que eu tinha mantido por 3 semanas, e que na hora que eu entrei no carro, tudo estava desajustado. Porque eu tinha caminhado, eu tinha voltado, como diz o outro, a esticar as pernas por um tempo. Sabe? E aí meu Deus, você está tudo desarranjado.
Voltei para o banco, para trás onde eu ficava, falei, aqui é meu lugar. Olha que louco isso, cara. Que louco isso. Como esses mínimos detalhes são sinais para a gente, sabe? De como que isso tudo pode estar influenciando na nossa vida, na nossa rotina. E é um alerta, né? É um alerta. Fala assim, meu amigo, olha aí ó, o que está acontecendo contigo. Então muda o padrão, né? Hoje, com a abertura, a gente tem a abertura de parques, etc. E tal. A rua está um pouco mais acessível. E eu espero que as pessoas sejam coerentes nesse momento, né? De respeitarem os procedimentos sanitários, enfim. Mas hoje, não atrás de mim, não. Não, é um alerta aí. Você falou que a gente precisava ficar alerta. Eles estão reforçando para ficar bem sedimentado na cabeça de quem está assistindo. Então, hoje, poxa, tem uma condição melhor de se movimentar. Se você quer ir para a rua, tá autorizado para a rua, vá com consciência, mas fazer uma caminhada, fazer a sua corrida, se mexer. Cara, eu passava pela EPTG esses dias e tinha um camarada fazendo kata de karatê no meio da EPTG. Todos os dias. O cara estava fazendo lá os kata dele. E estava trabalhando a mente dele e a cara dele de satisfação e de que aquilo estava gerando um bem-estar para ele, era invejável. Era invejável, sabe? Então, quase você parou o carro para fazer com ele, né? Eu falei, ó, quase que eu me ensino aí, meu amigo. Não sei nada de karatê, mas agora eu aprendo, porque eu quero me mexer, né? Então, essa questão que você está trazendo de uma rotina, do acordar, não é todo mundo que realmente consegue acordar cedo para se movimentar, mas quem consegue, faça, sabe? Sai da zona de conforto um pouco. E aí tem que pensar o seguinte, eu acho que o grande tchan da live é essa. Para trazer benefício para o corpo, tem que sair da zona de conforto. Não tem que achar, ou seja na alimentação, seja na atividade física, seja para o sono, seja para estudar, para trabalhar. Tudo exige algum grau de desconforto. Tirando o sono, aí tem gente que sono pesado. Agora, as outras atividades exigem algum grau de desconforto. A atividade física não é diferente. Tem que achar porque eu vi na televisão que o aparelhinho X vai ficar assim no meu abdômen e vai criar gominho. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Sem desmerecer a eletroterapia. Pô. Mas não. É porque a forma como se vende é que é equivocada. Não é? Porque tipo, aquilo ali resolve tudo, né? Resolve. Quer dizer, a pessoa então pode ficar em frente à TV, vendo Netflix 600 horas, com a maquininha ligada e tá tudo certo. Não pode ser assim, pô. Sabe? Fisiologicamente, nós só vamos responder diante da falta de conforto. Infelizmente. E aí você, como profissional, sabe que pra gente ganhar é suado. Você passa um mês para começar a ganhar massa muscular, para mudar tom, estrofismo. Mas passa uma semana parado, você perde tudo que você ganhou. Então, é verdade. É por isso da necessidade de se manter em movimento até o fim da vida. Para manter os todos benefícios. Os dias, né? Exatamente. Diminuir, por consequência, a quantidade de remédios lá na frente que precisa tomar. Pensar um pouquinho lá na frente, o que isso pode evitar. E como muitos brasileiros não pensam lá na frente, estão nem aí, né? Estão nem aí. E o envelhecimento saudável é fruto do estilo de vida. Tem que botar isso na cabeça também. Né? Para pensar em saúde integral e tal, é sair da zona de conforto e manter um padrão mediano nesse sentido por toda a vida, não tem jeito. É porque todo mundo pensa que para ter resultado precisa de grandes feitos, né, Adriano? E na verdade não é, né? Isso. Eu brinco com os meus alunos que a fisioterapia é considerada chata, que é por muitos considerado chata, a gente sabe disso. Porque a gente não conseguiu ainda internalizar para as pessoas que aquele pequeno detalhe que a gente faz numa sessão de fisioterapia, se seguido... Porque eu explico para os nossos pacientes lá, alunos, né? Não adianta eu fazer o trabalho com ele 2 vezes por semana, 1 hora.
Ele só movimentou 2 horas por semana. Então, se ele não fizer alguma coisa em casa, não vai adiantar nada, mas é o pouco que gera grande resultado. Se todo dia, o Exatamente. lance que você falou, se todo dia o cara que está sedentário, ele começar a caminhar 10 minutos, ele já vai colher aquele benefício. Daqui a pouco ele faz 15, né? Porque o corpo vai pedindo mais e ele já vai aceitar mais. O problema é que todo mundo o que quer? Eu estou sedentário, eu estou sem movimento. Ou, que nem você falou, eu fiquei 3 semanas parado. A pessoa acha, e tem muita gente agora na pandemia, né, que a gente está ouvindo falar, porque eu estou engordando, porque eu estou engordando, porque eu estou É, engordando. é, Cara, você mudou seu hábito durante 4 meses. Você ficou hipoativo durante 4 meses. Aí o que a galera exatamente. quer? As academias abriram. Tem gente que está indo igual um louco faminto. Mas qual é a taxa de desistência disso? É, exato. Se, né? Se você É, muda o pequeno e consegue manter o pequeno, o resultado é muito maior do que você pegar, malhar igual um alucinado 2 horas, 3 horas, e depois você, porra, depois de 2 semanas você fala, cara, não cabe na minha rotina isso. Aí você desiste. exato, exato. Você me lembrou direitinho quando eu comecei a malhar com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, eu ficava, porque aí vai para a escola e não volta para casa, não estuda direito, né? Ou não estuda. Então, tem um monte de tempo livre aí. Com 15 anos de idade, eu ia para academia, ficava 2 horas e meia, 3. Dava 3 meses de academia, eu parava. E era isso, era cíclico. Não havia uma modulação de atividade para eu me sentir bem dentro da rotina, como você falou. Depois que eu fiquei adulto, depois de eu ter formação, depois de virar gente, como diz o outro, eu voltei a frequentar a academia de uma forma orientada, profissional, e passando 40, 50 minutos, não parei mais. Não parei mais. Aquilo ficou na rotina para mim, que é um estímulo de movimento, e que eu saio felizão, sabe? Feliz da vida, cheio de endorfina, cheio meu sono, minha alimentação, tudo, meu intestino, tudo funciona de uma forma diferente. E aí, E cabe, né, Adriano? e cabe, organização de rotina, cabe. Aliás, Rafa, a frase é, tem que caber. Não tem jeito. Tem que caber um momento. Você tem um momento de comer, de fazer sua oração, de fazer sua meditação, sua respiração. Tem que caber um momento de se mexer. Porque as evidências trazem que 3 vezes por semana. Meu amigo, siga da forma que for cabível dentro da sua rotina semanal, mas tem que caber de alguma forma. Tem que haver movimento. Não é? E isso leva, pensando nos benefícios de novo, né? A redução, vamos pensar o seguinte, gente, redução de quadros de dor, dores crônicas, Sim. né? Dores agudas e tal. E eu achei sensacional um estudo. Uma vez eu fui ministrar uma palestra na área de hidro, tá? Em que os pesquisadores estudaram um grupo de pessoas de idosas que tinham artrose de joelho, e que para esse grupo de idosas só era possível fazer a sessão de hidro uma vez por semana. Para outro grupo, comparação, no mesmo estudo, o grupo fazia 2 vezes, e para outro 3 vezes. O grupo que fez uma vez por semana, já teve um resultado positivo quanto à redução de dor. E você que estudou osteopatia, sabe a influência neurofisiológica do movimento, mesmo que seja uma vez, o movimento disso, da parte da resposta tardia a um estímulo, né? Gente, eu estou puxando a osteopatia porque, né, temos a formação, mas outras formações também trazem esse conhecimento. Vocês me perdoem até a chatice aí, mas o que eu quero dizer é, o movimento gera respostas tardias também, que muitas das vezes o indivíduo não percebe. Então, às vezes eu chego no consultório, vou lá, atendo alguém, estimulo o movimento de forma passiva, vamos dizer, oriento para ele voltar. Depois de uma semana,
eu entro em contato de novo. Fulano, como é que você tá? Ah, tô bem, tô bem. Tô sentindo nada. Tá Que se movendo, legal, né? né? Chegou de um jeito, aí sai, nem repara. Nem repara, É, às vezes, o efeito que aquilo gerou depois de uma semana, depois de 48 horas, 72 horas. E o tanto que isso é significativo para a nossa saúde mental, inclusive. Tipo, sim, ficar sem dor é o que todo mundo fantástico. quer, né? É o que todo mundo quer, viver sem dor. Então, seja preventivamente, seja de forma, seja para recuperar, seja para prevenir, o movimento está aí, é para ser trabalhado, tem que ser orientado, família tem que ser melhor orientada, tem que virar rotina. Tem que virar rotina, né? E dose, né, Rafa? Dose, assim, você falou um ponto fundamental. Voltou, estava paradão, voltou com tudo, calma, que alguma coisa vai acontecer. Vai precisar ir para fisioterapia já já. É, E a gente vai ter que ajudar de alguma forma. Então, volte também de uma forma moderada, que isso só tende a gerar um comportamento mais permanente sim. de hábito, de hábito de vida. É isso, do que modismo ou veraneio. Ah, vou malhar porque o carnaval está chegando. Nesse carnaval vai ter, né? Esse ano aí, vamos ver. Isso é verdade. Adriano, assim, eu fico muito grato, assim, eu tô já meio que começando a despedida, porque a gente já está quase uma hora, daqui a pouco o Instagram vai querer tirar a gente do ar, mas eu fico muito grato, assim, porque realmente, assim, quando eu te chamei e pedi, eu tenho admiração real por você, pelas modificações que eu vi na minha formação lá na Unieuro. Fica parecendo que a gente está querendo fazer propaganda da faculdade, mas não é. E foi através da formação que tive lá, e alguns professores pontuais e a humanidade que a gente teve na troca, que fez eu raciocinar várias coisas do que eu sou hoje, assim, né? Então, eu realmente sou muito grato, fico, assim, super lisonjeado de você estar aqui na live com a gente, porque eu sempre vou te ver ainda como meu coordenador, sacou? O cara é o meu coordenador, não Pô, é... deixa eu te falar que E você é meu veterano, para com isso, hein? não, mas aí já é outro assunto. Mas eu fiquei assim lisonjeado mesmo, porque eu sei a sua bagagem, eu sei a história, o que você já trilhou aí da fisioterapia, o tanto de gente que é formado, eu, alguns colegas que saímos diferentes dessa formação, do tato, né? Que quando eu falo de movimento, que é o intuito da nossa conversa, o movimento também está aí, né? O movimento de ir e vir, ser bem aceito, fazer parte, ver que aquilo tem significado de alguma forma e você se movimentar pelos caminhos que você é conduzido através das pessoas que são colocadas na nossa vida, assim, né? E realmente eu sou muito grato porque eu acho que eu fui muito bem conduzido. Eu fui apresentado à osteopatia lá na Unieuro, eu não conhecia o que era osteopatia e hoje, 6 anos depois da minha formação, eu posso falar que eu tenho orgulho de dizer que eu concluí meu curso de osteopatia. Então, assim, para mim é um privilégio estar conversando com você. Eu queria que você acabasse a live mesmo, assim, eu quero que você fale o que você quer deixar de recado aí pra gente, para quem está assistindo a gente. E de lá você já pode se despedir, porque a live agora é só sua, cara. Ô, meu amigo, olha, quem fica lisonjeado sou eu. Desde a primeira vez que você me procurou para auxiliar naquele processo infeliz da outra faculdade que fechou Uhum. de uma forma muito prejudicial para várias pessoas, você foi lá nos procurar e eu na obrigação de ajudar, né? Eu via que você era diferenciado também, a começar pela tratativa, né, no respeito, pela sua educação, enfim. Então, depois eu fui descobrindo quem é o Rafael, que é esse profissional enorme, gigantão, que tem uma habilidade gigantesca de trabalho e muita admiração que eu tenho. Então, quem fica lisonjeado sou eu.
Fico muito feliz de ter participado de uma live educativa como essa, e fundamental, né, para a sociedade. A sociedade precisa entender melhor a importância de movimento, no aspecto fisiológico, sim, para saber dos benefícios, mas no aspecto psicológico e social, né? Então, parabéns, fico super feliz. Sou um menino ainda na profissão, sou um menino ainda em vários aspectos. Alguns aí já puseram na descrição aí, sou jovem. Chamo todo mundo de jovem e continuarei sendo na minha cabeça em vários aspectos. Na osteopatia eu sou jovem, sou menino, estou aprendendo, mas já estou botando a mão na massa e vendo os benefícios disso, né? Acima de tudo, vendo os benefícios do movimento humano, seja para fisioterapia, seja convivendo com profissionais de educação física, convivendo com profissionais de terapia ocupacional, outros profissionais que trabalham o movimento humano na essência do conceito, né? Então, é isso. Quero agradecer aos amigos que ficaram nos assistindo aí. Tenho amigos do coração que ficaram aí, sinalizaram. Um beijo para todo mundo. Rafa, um fortíssimo abraço para você. Só desejo sucesso, saúde para você e sua família, tá? E saúde Amém. No aspecto mais integral possível nesse momento. E essa é a primeira de muitas conversas aí que a gente pode ter e fico à disposição, tá? Cara, para mim será sempre um prazer. E muito movimento para a nossa vida, né, Adriano? Muito movimento, é isso aí. Cara, brigadão mesmo, gratidão eterna. Gente, obrigado aí. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Valeu, Adriano. Até mais.